Ao abrirmos as Sagradas Escrituras, nós vemos a importância das vestes em seu sentido natural e espiritual. Mas e as vestes em seu sentido espiritual, que é o nosso foco aqui? Podemos dizer que, basicamente, as vestes em seu sentido espiritual representam a nossa condição diante de Deus. E nós podemos estar diante do Senhor numa condição negativa ou positiva. Vamos começar aqui destacando esta condição negativa. Estarmos numa condição negativa diante do Senhor em relação às nossas vestes espirituais é estarmos ou nus ou mal vestidos, com vestes rasgadas, com vestes sujas. Estarmos nus diante de Deus é estarmos sem a sua graça, sem a sua misericórdia, sem a sua justiça, ausentes de santidade. Uma passagem que condena de modo muito enfático a nudez espiritual é Apocalipse 3,17, quando Jesus, por meio de João, se dirige à igreja de Laodiceia. E era uma igreja que se gabava de si mesma. Mas Jesus, através de João, declara que aquele povo daquela igreja era infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Veja que o último adjetivo aqui fala sobre nudez espiritual na qual aquele povo se encontrava. E por isso que a vontade de Deus é mudar essa nossa realidade, esta nossa condição diante dele. Jesus despiu-se de sua glória e se encarnou no meio de nós, depois se despiu na cruz para nos vestir com a sua justiça, com vestes de salvação. E nós vemos aqui neste texto de Apocalipse 3, nesta carta dirigida a Laodiceia, que Jesus, ele não só aponta o problema daquela igreja, mas ele oferece a solução para a nudez espiritual daquele povo. Versículo 18 de Apocalipse 3. Aconselho-te que compres de mim roupas alvas para te vestires, a fim de que não apareça a vergonha de tua nudez. Apocalipse 16, versículo de número 15, está escrito o seguinte: eis que venho como um ladrão, feliz aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu, ostentando a sua vergonha. Nós precisamos mudar esta realidade nossa diante do Senhor. Lá em Zacarias, capítulo de número 3, dos versículos 3 ao 4, veja o que está escrito. Josué, vestido com roupas sujas, estava de pé diante do anjo do Senhor. Versículo 4. O Senhor falou àqueles que estavam à volta dele, dizendo: tirai-lhe essas roupas sujas. Depois disse a Josué: eis que tirei de ti a tua imundície e te revesti de roupa de festa. Deus quer mudar a nossa roupa, nem quer que nós estejamos nus espiritualmente, nem quer que nós estejamos com uma veste rasgada, com vestes sujas. O Senhor quer nos dar vestes novas. O segundo ponto aqui é sobre a nossa condição positiva diante do Senhor. Nós precisamos estar bem vestidos diante de Deus. Quantas vezes nos preocupamos em estar bem vestidos diante dos homens nesse mundo? Compramos as melhores roupas caras, bonitas, mas não preocupamos em estarmos bem vestidos diante do Senhor. E estar bem vestido diante de Deus é estar da maneira que deve ser, da maneira que Deus quer. Não é do nosso jeito, não é buscar a santidade do nosso jeito, não é querer ser santo do nosso jeito, dizermos ser bom aos nossos próprios moldes, não. Lá em Gênesis, capítulo de número 3, logo após o homem pecar, e eles se verem nus, vai dizer que eles confeccionaram para eles mesmos tangas, roupas feitas de folhas de figueira. Mas quando Deus veio ao encontro deles, vai dizer o versículo 21 lá na frente, que Deus mudou aquelas vestes. Deus fez vestes de peles e os vestiu. No reino de Deus é necessário que estejamos com as vestes adequadas. Mateus capítulo 22, do versículo 11 em diante, o contexto aqui é a parábola da festa das bodas. Vai dizer que o rei entrou para vê-los, ou seja, os convidados, todos aqueles que estavam assentados no banquete, e viu ali um homem que não trazia a veste nupcial. Logo após, vai dizer que o rei deu ordem para que aquele homem fosse lançado nas trevas exteriores, para que a gente possa ver a necessidade que temos de estarmos vestidos da maneira correta diante do Senhor, para que tenhamos lugar no banquete celestial, no banquete do reino de Deus. É preciso mudarmos as nossas vestes, é preciso mudança.
Gênesis 35:2 vai dizer: tirai do meio de vós os deuses estrangeiros, purificai-vos e mudai vossos vestidos. Isaías capítulo 61, versículo de número 10. Porque me fez revestir as vestimentas da salvação, envolveu-me com o manto de justiça. E como não lembrar aqui do filho pródigo que, ao regressar para casa, recebe o acolhimento amoroso do seu pai. E parte daquele acolhimento foi o pai dizer aos seus servos: trazei-lhe depressa a melhor veste e veste este meu filho. Porque quando nós voltamos para a presença de Deus, para que permaneçamos nesta presença, é preciso estas vestes novas, esta veste de salvação. Quando nós passamos a crer em Cristo e a viver para Ele, nós somos vestidos de uma veste nova. Uma passagem muito linda é que está em Apocalipse capítulo de número 7, que vai dizer que João viu uma multidão vestida de vestes brancas. Versículo de número 14. Estes são os sobreviventes da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então é através de Jesus que nós somos vestidos com essas vestes de salvação. E nós precisamos entender que é uma decisão nossa crer em Cristo através desta fé que Ele colocou em nós, e nós assim tomarmos a decisão de renunciar à nossa condição antiga, a roupa velha, a roupa suja ou até mesmo a nudez espiritual. Efésios capítulo 4, versículo 22, renunciai à vida passada, despojai-vos do velho homem. E lá no versículo 24 diz, e revesti-vos do homem novo, criado à imagem de Deus em verdadeira justiça e santidade. Romanos capítulo 13, versículo 14. Revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não façais caso da carne, nem correspondais aos seus apetites. Apocalipse 3:5. O vencedor será assim revestido de vestes brancas. E no último livro da Bíblia, que é este mesmo Apocalipse, no último capítulo, no versículo de número 14, nós lemos o seguinte: felizes aqueles que lavam as suas vestes para ter direito a árvore da vida e poder entrar nas cidades pelas portas. Então que nós possamos renunciar à nudez espiritual, às vestes sujas, às vestes rasgadas, e que possamos assim abraçar a veste de salvação que Cristo nos providencia, vestes novas, vestes limpas, para que ao invés de perdição nós possamos herdar salvação. Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.